Hoje eu quero falar sobre pré-treino e como que isso pode estar sabotando os seus resultados. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é pré-treino ou sobre que tipo de pré-treino que eu estou falando aqui. Pré-treino são aqueles suplementos alimentares que a gente usa antes do treino, por isso pré-treino, né? Mas a gente usa antes do treino com o intuito de ser uma espécie de estimulante, uma espécie de dar um gás para o treino, para a gente poder performar bem o treino. Exatamente para isso que a gente usa, né? Para dar um ânimo, uma motivação, um gás, um, uma, um foco talvez maior, uma performance melhor. E como que isso pode então estar sabotando os treinos se a gente está treinando melhor? Para a gente poder entender sobre isso, primeiro a gente tem que entender sobre os três passos principais, ou os três pilares principais para a gente ter sucesso num programa de treino. O primeiro é volume de treino. A gente precisa ter uma carga de trabalho, um volume de trabalho, para a gente poder conseguir ter um resultado, qualquer que seja o nosso objetivo no treinamento. Então a gente precisa estar realizando esse volume de trabalho. Só que aqui tem um pulo do gato que a gente vai entender um pouco mais na frente aqui, que é lógico, né? Quanto maior o volume de treino, melhor o resultado. Quem treina mais, evolui mais. Porém, isso só é verdade quando a gente considera o volume no médio e longo prazo. Porque nada adianta eu treinar muito agora. A gente vai entender mais um pouco sobre isso. Não adianta eu treinar muito no curto prazo. O que adianta eu treinar muito no médio e longo prazo. Então, o volume de treino é o primeiro ponto. O segundo ponto é a progressão. Todo mundo treina para ficar melhor. Eu acho que isso aqui a gente tem que pacificar que independente do seu objetivo, com o treinamento que for, ninguém treina para ficar mais fraco, ninguém treina para ficar pior. Porque se for para ficar pior, não vale a pena perder tempo treinando. Também ninguém treina para ficar igual, porque se for para ficar igual, eu não vou gastar tempo treinando, não vou perder tempo treinando. Então todo mundo treina para ficar melhor. Se eu tenho que ficar melhor, eu tenho que progredir os meus treinos. Eu tenho que ficar mais forte, eu tenho que levantar mais carga, eu tenho que ganhar mais músculo, eu tenho que ficar mais rápido, eu tenho que ficar mais resistente. Aí vai depender, lógico, do seu objetivo principal com o seu treinamento, mas você tem que conseguir progredir, melhorar naquela valência física que você está treinando. E à medida que você melhora, o seu treino tem que melhorar também, porque não adianta eu ficar fazendo o mesmo treino. Se eu estou nesse nível aqui de força, por exemplo, estou fazendo um treino aqui. Eu fiquei nesse nível de força, aumentei meu nível de força. Se eu ficar treinando aqui, eu não vou progredir mais. Eu tenho que eu tenho que dificultar meu treino, e aí eu ganho mais força, dificulto meu treino, ganho mais força, dificulto meu treino, ou qualquer outra valência, né? Fico mais rápido, dificulto meu treino, fico mais rápido, dificulto meu treino, resistência, hipertrofia, o que for. Então, o segundo pilar é a progressão. Eu tenho que ter um volume de trabalho que seja razoável. Eu tenho que ter uma progressão da minha carga de trabalho, uma progressão do meu treino. Em terceiro lugar, que é muito negligenciado, é o descanso. Por que o descanso é importante? A gente vai entender que, na verdade, esses três estão até interligados entre si. Mas não adianta eu fazer um treino que eu não consigo me recuperar dele. Por isso que o volume no curto prazo não importa. Não adianta eu fazer 100 séries aqui de supino. Eu não vou conseguir me recuperar disso. Então, a gente tem que fazer um volume de trabalho adequado, mas um volume de trabalho no qual eu consigo me recuperar. Porque é na recuperação que acontece a supercompensação. O que é supercompensação? Nada mais é do que ficar mais forte, ou ficar mais rápido, ou mais resistente, o que a gente está exercitando. Então, eu fiz um estímulo, eu estava aqui, dei um estímulo. E aí, na hora que o meu corpo vai recuperar desse estímulo, ele fica mais forte. E quando ele fica mais forte, ou quando ele fica mais rápido, ou mais resistente, ou ganha mais músculo, quando que isso acontece? É no descanso. Eu tenho que dar tempo para o meu corpo supercompensar. Se eu não dou esse tempo, ele não consegue recuperar, não consegue supercompensar. Se ele não consegue supercompensar, eu não fico mais forte. Se eu não fico mais forte, eu não progredo meu treino. Se eu não progredo meu treino, eu não estou ficando melhor, eu estou treinando à toa. Então é necessário descansar.
Então, quando a gente entende que esses são os 3 passos ou pilares básicos de um treinamento, é ter um volume de treino razoável, eu tenho que progredir esse treino e eu tenho que descansar, eu tenho que dar o descanso adequado para essa progressão acontecer dentro desse volume de treino. Então, quando a gente entende esses 3 pilares, a gente pode pensar em 2 formas distintas de treinar. Com pré-treino e sem pré-treino. Sem pré-treino, talvez eu não vou conseguir dar o meu máximo, talvez eu vou performar menos, talvez eu não vou sentir aquele ânimo ali, aquele gás, né, aquela garra para treinar. Eu vou ali fazer um treino bacana e tal, mas não vai ser aquela euforia. Já com pré-treino eu vou provavelmente performar melhor, vou conseguir treinar mais, vou conseguir dar mais sangue no treino, vou ficar mais eufórico. E aí, esse pode ser um potencial problema. Porque a coisa, então, mais importante de todas é: não adianta o tanto que eu treino hoje. Adianta, o que importa é o tanto que eu consigo treinar no médio, longo prazo. Como eu disse, não adianta fazer 100 séries de supino hoje, eu não consigo me recuperar disso. Adianta quantas séries eu consigo fazer no médio prazo, com qualidade, com progressão, com descanso adequado para ter a supercompensação, para ter a progressão. Então não adianta o tanto que eu treino hoje. Então se não adianta o tanto que eu treino hoje, adianta o tanto que eu treino no médio prazo, isso significa que eu não posso treinar pouco no curto prazo, porque pouco mais pouco mais pouco mais pouco não vai me dar o melhor volume no médio prazo, mas também eu não posso treinar muito no curto prazo, porque se eu treino muito, eu não consigo me recuperar daquele treino. Se eu não consigo me recuperar daquele treino, eu não consigo executar outro treino daquele. Se eu não consigo executar outro treino daquele, eu começo a prejudicar a minha capacidade de acúmulos de treinos no médio prazo. Então, às vezes é melhor a gente treinar menos no curto prazo, para isso significar mais no longo prazo, do que querer treinar muito hoje, não conseguir me recuperar e matar o meu volume de médio prazo. Então, aí aqui é uma coisa que a gente tem que analisar. Será que o pré-treino ele está te estimulando num ponto bacana? Ou será que ele está te estimulando a um ponto de você fazer um treino além do que era necessário? Será que ele está te fazendo ter um treino além da sua capacidade de recuperação? Será? É algo que a gente tem que estar atento quando a gente está fazendo uso de pré-treino. Eu confesso que eu tenho lá meu pré-treino favorito, eu tomo café expresso antes de treinar e é muito gostoso a sensação. E mesmo sabendo disso tudo que a gente está discutindo aqui, por vezes eu gosto da sensação de tomar aquele café preto, forte. É também um pré-treino que eu tomo. Eu não tomo pré-treino desses de suplemento. Tomo café, aquele café bem forte, expresso, e vou treinar. É diferente quando eu treino ele. A sensação é muito boa. Só que às vezes, quando eu uso a minha racionalidade e tiro o café e fico um tempo sem usar o café de pré-treino, eu observo mais evolução. Porque mesmo que pareça que eu estou treinando menos no longo prazo, eu estou progredindo mais. Porque naturalmente o meu corpo impõe um ritmo dentro do qual eu consigo me recuperar. O problema do pré-treino é que às vezes ele vai te colocar ali um ânimo, uma força, uma euforia, uma motivação artificial. E se você não usa de artifícios artificiais para se recuperar, aí você pode começar a ter problema. É lógico que isso que eu estou falando aqui vai servir mais para naturais, como eu, porque a gente tem um problema maior com a recuperação do que os atletas hormonizados. Aí vai vir os atletas hormonizados e vão falar assim, não tem diferença, isso aí é porque os naturais querem vender, é marketing. Cara, é muito fácil falar que é isso, o cara tá lá cheio de testosterona, cheio de hormônio, falar que os naturais estão falando isso por causa de marketing. Pô, o cara não sabe o que é viver na pele, o que é se recuperar.
de forma natural e quer falar que é igual. Não é, não é. Eu, na época que eu treinava academia, há uns, sei lá, 20 anos atrás, tinha um cara lá que o apelido dele, eu não vou falar o nome, né? Eu vou usar um pseudônimo aqui, mas o apelido dele era Zezinho Bomba. Porque eu era um cara que usava ali muito suco. E, e era impressionante. Teve uma vez que um peso caiu no, no pé dele, a unha dele ficou roxa, ficou preta, o dedo dele parecia que ia cair. Cara, uns 2, 3 dias depois, tava zero. Falei, pô, o cara é um Wolverine. Eu machuquei meu dedo uma vez, fiquei, sei lá, um mês para minha unha crescer de novo, para o meu dedo recuperar. O cara com 2, 3 dias tava zero. Então, assim, a capacidade de recuperação no atleta hormonizado é diferente do atleta natural. Então, talvez tudo isso que eu estou falando aqui não vai servir para o atleta hormonizado. O cara está num nível de recuperação muito além da gente. Então, o cara pode impor um ritmo de treino ali que, dependendo do suco que o cara está tomando, vai ser difícil o cara conseguir colocar ali, talvez, um estímulo que ele não vai conseguir se recuperar. Agora, para o cara natural não é bem assim. O cara natural tem uma preocupação muito maior com a recuperação. Então, às vezes, quando a gente tira um elemento artificial de estímulo no treino, a gente naturalmente se adequa ali a um volume de treino que a gente consegue recuperar e a gente consegue supercompensar, consegue então progredir na força, na hipertrofia, resistência, velocidade, ou que seja que você está treinando. E aí com a progressão no médio prazo a gente consegue fazer um maior volume de treino, consegue ter melhores resultados, mesmo que às vezes a gente pareça que está treinando menos. Então é sempre bom a gente analisar, ter essa cautela. Eu sei que existe um marketing muito grande em cima de suplementos. Eu sei que é muito gostoso treinar à base de um efeito estimulante da cafeína ou qualquer outro pré-treino aí, né, que as pessoas usam. É muito bom, é muito gostoso. Mas você tem que lembrar que a coisa mais importante não importa o tanto de volume de treino que você acumula hoje. Importa o tanto de volume de treino que você acumula no médio, longo prazo. E para você acumular mais volume no médio e longo prazo, talvez, a gente tem que observar e se perguntar, será que eu não estou treinando demais no curto prazo? Será que esse pré-treino não está me estimulando de uma forma artificial e eu estou indo além do meu limite que seria natural para a minha recuperação? É só uma reflexão. Há sim momentos que o pré-treino pode ajudar, mas não significa que a gente deva generalizar, que pré-treino sempre é bom. A gente tem sempre que analisar esse contexto, analisar a nossa capacidade de recuperação, a nossa capacidade de treino, a nossa progressão, para saber se a gente está tendo ótimos resultados. E se você tem dúvidas em relação a treinamento, deixa aí nos comentários, vou tentar responder as dúvidas, as principais dúvidas para te ajudar, principalmente você, atleta natural, atleta caseiro, igual eu trazer a minha experiência para poder tentar te ajudar da melhor forma possível. E se você quiser conhecer a forma como eu treino baseado no protocolo soviético, vou deixar aí na descrição ou no card, não sei, um link no qual você pode assistir um vídeo no qual eu explico melhor sobre o protocolo soviético, seja para hipertrofia, seja para performance. Beleza? Tamo junto? Muito obrigado e até a próxima.